O fogo que Jesus veio lançar é o mesmo que nos liberta da escravidão do pecado e nos consagra à justiça. A divisão que ele provoca é a que nos impele a escolher decididamente o lado do reino, da verdade e da vida. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 49 ao 53. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a vida cristã não é um caminho de mornidão ou de compromissos fáceis. Ela é antes uma senda exigente que nos convida a escolhas radicais e a uma entrega sem reservas. As leituras que hoje a liturgia nos oferece, como dois espelhos que refletem a verdade do nosso discipulado, nos confrontam com a profundidade e a urgência dessa vocação. Nós somos chamados a discernir o Senhor a quem servimos e a acolher o fogo purificador que o próprio Cristo veio lançar sobre a terra. São Paulo, em sua carta aos Romanos hoje, continua a desvendar o mistério da nossa redenção. Observe que esse texto nos convida a uma profunda introspecção sobre a natureza da nossa liberdade. Com uma franqueza que não admite equívocos, São Paulo nos diz: falo em termos humanos por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como escravos da impureza, do grego, a catarsia, e da iniquidade, anomia, para a iniquidade, assim agora apresentai os vossos membros como escravos da justiça, de kaiosené, para a santificação, hagiasmos, Romanos capítulo 6, versículo 19. Aqui a palavra escravo, que traz a palavra doulos, que em algumas reflexões nós citamos. A palavra escravo ressoa com toda a sua dramaticidade. Antes de Cristo, éramos de fato escravos. Não de um senhor visível, talvez, mas de uma realidade invisível e avassaladora, a morte, o pecado, a impureza, a iniquidade. O termo acatarsia denota uma imundície moral que contamina o ser, e a anomia aponta para a ausência da lei divina, a transgressão. Então, para São Paulo, o resultado dessa escravidão, ele não hesita em afirmar: era a morte. O salário do pecado é a morte. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, a boa nova explode com a liberdade conquistada em Cristo. Já não somos mais propriedade do pecado, fomos comprados por um preço alto, o sangue de Cristo. E uma vez libertos dessa tirania, nós somos chamados a fazer uma escolha radical. E qual é ela? Para São Paulo é apresentar nossos membros, ou seja, todo o nosso ser como escravos da justiça para a santificação. Veja, a retidão, quer dizer, a justiça divina e a santificação, o processo de nos tornarmos santos, são um novo horizonte da nossa existência. Não é uma nova forma de prisão, mas a verdadeira liberdade, pois servir a Deus é reinar. Tertuliano, um dos primeiros padres da igreja, já no século III, escrevia em seu De Spectaculis, é isso do latim, De Spectaculis, que não se pode servir a dois senhores. A escolha é intransigente. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1814, ensina que a fé nos dá a luz para ver a Cristo como modelo de todas as virtudes e a graça para imitá-lo. Observe que essa imitação é o caminho da santificação. O termo grego telos, que significa o fim, o propósito, o extremo da nossa vida, é ele o propósito. O fim último da nossa vida é Cristo. O fruto dessa escravidão, a justiça, não é a morte, mas a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo.
Veja aqui, do clamor de São Paulo pela santificação, o Evangelho de São Lucas nos leva à força transformadora e por vezes inquietante das palavras de Jesus hoje. Ele rompe com uma declaração que pode chocar nossos ouvidos acostumados a um Evangelho suave. Jesus disse: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu quisera que já estivesse aceso. São Lucas capítulo 12, versículo 49. E que fogo é este, meus irmãos e minhas irmãs? Certamente não é o fogo da destruição ou da condenação. Os padres da igreja, como Santo Hilário e São Cirilo de Alexandria, São Cirilo interpretava esse fogo do grego pir como o fogo do Espírito Santo, o fogo da purificação, aquele fogo que consome o pecado e acende o fervor da caridade. É o fogo do zelo divino, da paixão pelo reino que Jesus veio estabelecer. É também o fogo que purifica o ouro, que separa o joio do trigo. Mas Jesus não para por aí. Ele fala de um batismo pelo qual devo ser batizado e como estou angustiado até que ele se cumpra. São Lucas capítulo 12, versículo 50. Este batismo não é o rito da água, mas o batismo do sofrimento, da paixão e morte na cruz. A angústia de Jesus revela a urgência de sua missão redentora, a ânsia de consumar o plano do Pai para a salvação da humanidade. E é surpreendente. Jesus conclui dizendo: pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim a divisão. São Lucas capítulo 12, versículo 51. Essa afirmação, meus irmãos e minhas irmãs, é um dos mistérios mais profundos do Evangelho. A eirené, a paz no grego, que Jesus oferece não é a paz superficial do mundo que evita conflitos a qualquer custo. É a paz que brota da verdade, da adesão radical ao seu reino e que, por vezes, exige uma ruptura com o status quo, com as estruturas de pecado e até mesmo com laços familiares que se opõem à verdade divina. Jesus é o divisor de águas. Não tenha dúvidas disso. Ele causa divisão não por ódio, mas por amor à verdade. Ele continua: pois de agora em diante, numa casa de 5 haverá divisão, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. São Lucas capítulo 12, versículos 52 e 53. Veja, essas palavras são um eco profético do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, e revelam o custo do discipulado. A escolha por Cristo pode significar uma ruptura com aqueles que não aceitam essa mesma escolha, porque o amor de Deus deve ser o primeiro e maior de todos os amores. Como nos recorda o texto da Gaudium et Spes, no número 38, o texto que é do Concílio Vaticano II, ele vai nos dizer que a vocação cristã é a mais alta das vocações humanas e requer uma adesão livre e total que pode levar a um choque com os valores mundanos. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos convidam a uma profunda revisão de vida. O fogo que Jesus veio lançar é o mesmo que nos liberta da escravidão do pecado e nos consagra à justiça. A divisão que ele provoca é a que nos impele a escolher decididamente o lado do reino, o reino da verdade, o reino da vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a não ter medo dessa radicalidade, a não temer o fogo que queima as impurezas e acende a caridade. Somos chamados a não temer a divisão que a fidelidade a Cristo pode gerar, porque a verdadeira paz reside na consciência de que estamos servindo ao único e verdadeiro Senhor. Que possamos, com coragem, apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça para a santidade, que o fogo do Espírito Santo, aceso em nossos corações, nos purifique e nos impulsione a testemunhar a Cristo. Mesmo que isso signifique ir contra a corrente, mesmo que isso signifique uma santa e necessária divisão, que a nossa vida seja um sim vibrante a essa escolha, uma entrega total àquele que nos libertou e nos santificou, e que com sua paixão e morte, ele nos abriu as portas da vida eterna.
Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.